Nesta videoaula vamos falar de uma estrutura de dados em Python que são tuples ou em português, tuplas. Já vimos que existem listas em Python, ou seja, uma estrutura de dados que corresponde a sequências de elementos que são mutáveis, por outras palavras, uma sequência de elementos em que eu posso modificar os valores dos meus elementos sempre que eu quiser. Tuples também são uma sequência de elementos, isto é, um conjunto de elementos desde uma posição inicial até uma posição final, mas estes elementos não podem ser alterados ao longo do meu código. Por outras palavras, sempre que eu definir uma tupla em Python, essa informação vai ser constante ao longo do meu código. Para além da diferença de mutabilidade entre as listas e os tuples, existem ainda dois critérios que nos fazem pensar que as tuplas podem ser soluções mais benéficas para o nosso código em determinados cenários. Uma tupla, quando está a ser definida, ocupa menos memória do que uma lista. E também o processo de criação de tuplas em Python, bem como de indexação, é um processo mais rápido face a listas. Por isso, se eu tiver uma informação que eu não quero que seja alterada de forma nenhuma no meu código, eu vou preferir uma estrutura de dados tupla face a uma lista. Vamos então aprender a definir a nossa primeira tupla em Python. Vamos então definir uma tupla em Python. E para esta videoaula temos as variáveis nome, idade, resultado e comunicado. E o nosso objetivo é ter uma única variável em que é gravada a informação do nome do paciente, Ana, a sua idade, 35, o resultado, 189.5 e o valor de true. Por isso vamos criar a variável paciente e fazemos paciente igual. Nós vimos na criação de listas que utilizávamos parênteses retos e dentro dos parênteses retos nós colocávamos elementos. Numa definição de tupla, eu não preciso de colocar qualquer tipo de parênteses. Basta-me colocar os meus elementos. Por isso, vamos colocar os nossos elementos. Tenho Ana, vírgula, espaço 35, vírgula, espaço 189.5, vírgula, espaço true. E na linha 9 estamos a fazer o print desta informação, ou seja, vamos ver estes elementos na nossa consola. E na linha 10, como estamos a pedir o tipo da variável paciente, vamos ver que paciente é uma variável do tipo tupla ou em inglês tuple. Vamos então correr o nosso código. E vemos então os elementos de Ana 35, 189.5 e true e vemos que a nossa variável é do tipo tupla. Porém, existem alguns programadores que definem as tuplas colocando opcionalmente parênteses curvos no seu início e no seu fim também. E isto apenas se faz porque é uma forma visual de representar a variável paciente como sendo uma tupla e eu não preciso de correr o meu código para verificar essa situação. Ou seja, é uma pista visual que nós utilizamos em que vamos dizer que paciente vai ser uma tupla. Mas podemos definir esta variável paciente sem os parênteses curvos na mesma. Vamos então agora colocar novamente os parênteses curvos e verificar que a informação obtida na consola é exatamente a mesma. Vamos agora correr o nosso código e verificamos então que temos a mesma tupla e, obviamente, que a nossa variável paciente é também uma tupla. Tuplas são uma sequência de elementos também. E isto quer dizer que eu também posso aplicar indexação. Vimos indexação para strings, que são uma sequência de caracteres. Vimos também indexação para listas, que também são uma sequência de elementos. Vamos apenas recordar alguns aspectos de indexação e ver os casos aplicados a tuplas. Tenho uma variável paciente que tem os elementos Ana, 35, 189.5 e true. Vou pedir o nome, ou seja, vou criar uma variável nome e quero gravar aqui o nome do meu paciente, que eu sei que é Ana. Vou chamar a minha variável de interesse, paciente, parênteses retos ao lado de uma variável, quer dizer, indexação. Sei que Ana é o primeiro elemento, está na posição 0. E para ver agora o nome da nossa consola, vou fazer print nome. Vamos aproveitar também para ver o tipo da nossa variável nome e fazemos print type nome. Vamos correr o nosso código e vemos o elemento Ana, ou seja, a variável nome tem um valor de Ana e vemos claramente que esta variável é uma string. Recordar que a indexação tem sempre uma posição inicial até uma posição final não inclusiva e vou num determinado passo entre a posição inicial e final. Vamos supor que eu quero o elemento 0 e o elemento 1. Então, vamos partir do elemento 0, que é inclusivo, e tenho de ir até final 2. Porquê? Porque eu sei que 2 é não inclusivo, por isso vou só de 0 a 1 para apanhar 35.
e eu sei que o passo é 1. Também sabemos que o comportamento padrão é sempre passo igual a 1, por isso eu posso apagar o passo, porque de facto passo é igual a 1 e escuso de estar a escrever. Isto quer dizer que agora nome vai apanhar o elemento Ana e o elemento 35 e obviamente está a fazer uma subtupla a partir da tupla inicial. Ou seja, eu tenho a minha tupla inicial e vou agora ter apenas uma tupla mais pequena a partir da inicial, que tem apenas os elementos Ana e 35. Por isso agora o tipo da variável nome vai ser tupla. Vamos agora correr o nosso código e vimos então o elemento Ana e 35 numa tupla e agora nome é também uma tupla. Dissemos que a principal diferença entre uma lista e uma tupla é que numa lista eu consigo alterar o valor dos meus elementos. Contudo, em tuplas eu não posso modificar o valor dos meus elementos. É por isso que as tuplas são ditas como sendo sequências de elementos imutáveis. Nesta videoaula vamos tentar perceber o que é que acontece quando eu tento mudar um valor de um elemento que pertence a uma tupla. E para esta videoaula temos duas variáveis, paciente 1 e paciente 2. Paciente 1 é uma lista, estou a utilizar parênteses retos, e paciente 2 é uma tupla e tem aqui a indicação opcional de parênteses curvos. Ambos têm os mesmos elementos, Ana 35, 189.5 e true, e tenho também Ana 35, 189.5 e true na minha tupla. Tenho a linha 5 que vai fazer o print da palavra antes à esquerda e à minha direita desta palavra vou ter um conjunto de caracteres que são traços e tenho aqui o print na linha 8 da palavra depois, em que vou ter depois à esquerda e um conjunto de caracteres à minha direita que também são traços. Vamos então fazer o print de paciente 1, ou seja, vamos fazer o print da nossa lista antes de a modificar. E agora vamos modificar paciente 1. E a modificação que nós queremos fazer é passar a idade de Ana não para 35, mas sim para 65. E eu posso fazendo isto da seguinte forma. Chamo a minha variável de interesse, paciente 1, parênteses retos, sei que a idade está na posição 1 e digo que o seu valor é agora 65. E facilmente agora peço para fazer print paciente 1 para ver paciente 1 na nossa consola depois desta alteração em 9. Vamos escolher o nosso código e vemos Ana antes, 35, 189.5 e true, e depois temos então agora aqui o valor da idade de Ana atualizada para 65. Vamos agora fazer o mesmo processo, mas com a tupla. Por isso, o que eu vou fazer é print da nossa tupla, ou seja, de paciente 2 na linha 6, e vamos tentar alterar o valor de paciente 2 no seu elemento que está na posição 1, ou seja, 35, para 65, e obviamente vamos querer ver a nossa tupla modificada na consola. Contudo, eu sei que não vai ser possível fazer esta alteração na linha 9. Porquê? Porque as tuplas são sequências de elementos imutáveis. Por isso, é expectável de obtermos da nossa consola um erro. Vamos correr o nosso código e cá está. Temos então um erro que é um type error. Ou seja, o que o Python está-nos a dizer é que eu não posso fazer a alteração de um elemento de uma tupla porque uma tupla, por definição, de acordo com o seu tipo, não permite a mutabilidade dos seus elementos. Por isso, nunca devemos tentar alterar uma tupla porque vai nos dar este erro e o nosso código vai bloquear. Listas e tuplas são realmente parecidas porque são sequências de elementos, com a exceção que uma são elementos imutáveis e outra são elementos mutáveis. Se listas me permitem construir informação aninhada, em inglês nested, tuplas também me vão permitir construir informação aninhada, ou seja, nested. Vimos no vídeo das listas que é possível construir informação de duas dimensões a partir de listas, ou seja, listas 2D. Vamos então nesta videoaula ver como é que podemos construir tuplas também de duas dimensões, ou seja, tuplas 2D. E para esta videoaula tenho 4 variáveis, exam1, exam2, exam3 e exam4. Vejo que exam1 é uma tupla, exam2 também é uma tupla, exam3 também é uma tupla, exam4 também é uma tupla. Vamos então definir uma variável resultado em que vai ter como tuplas as próprias tuplas que estão referidas em exam1, exam2, exam3 e exam4. Uma forma de fazer isto é colocando linha a linha, vírgula, enter, o valor das variáveis de interesse. Vamos colocar aqui a segunda variável exam2, agora a terceira variável
E vamos agora fazer exame 4 também para terminar. E como sendo a última linha, não vou colocar linha. E vou identar, obviamente, as minhas tuplas dentro da minha tupla principal, que é resultado. E vamos também pedir para fazer o print de resultado na nossa consola. Vamos agora correr o nosso código. E vemos então uma tupla com várias tuplas dentro de si. Contudo, existe uma forma mais rápida, mais simples de escrever resultado como sendo uma tupla de duas dimensões. Recordando que para escrever tuplas basta-me usar vírgulas, então faço exame 1, vírgula, espaço, exame 2, vírgula, espaço, exame 3, vírgula, espaço e exame 4. E não coloco a vírgula porque é a minha última tupla. E quando eu faço esta representação na linha 7 em apenas uma linha, volto a ter resultado como sendo uma tupla de duas dimensões. Vamos correr o nosso código. Então temos resultado também, na mesma formatação, de uma tupla de duas dimensões. E tendo uma tupla de duas dimensões, o que vamos poder fazer é o seguinte. Vamos fazer for linha em resultado. Vamos fazer print linha. Ou seja, na nossa consola vamos pedir para ver informação do resultado linha a linha. Ou seja, a tupla de exame 1, a tupla de exame 2, a tupla de exame 3 e a tupla de exame 4. Vamos apagar a linha 12 e vamos correr agora o nosso código. E cá está, vemos que temos a nossa representação de cada linha da nossa tupla principal, resultado. E, sendo uma tupla, também posso usar indexação, por isso se eu quiser apenas as datas dos exames, faço linha posição 0 para obter o primeiro elemento de cada tupla. Vamos correr o nosso código. Vemos então os valores de data de cada exame e, obviamente, que eu também posso fazer isso para obter o resultado numérico de cada exame, que está na posição 1. E quando eu correr o nosso código, vemos então os resultados numéricos. Posso ainda ter uma subtupla a partir da subtupla resultado. E isto quer dizer que eu posso fazer uma nova subtupla, vamos chamar resultado 2, que vai resultar da variável resultado, em que vamos fazer a indexação desde a primeira linha, ou seja, desde o exame 1 até 3, e vamos de duas em duas linhas. Ou seja, vou apanhar 0, a informação de exame 1, vou saltar de 1 para 2, vou apanhar a informação de 29 de março e vai acabar aqui a minha indexação, porque não vou continuar ao longo do meu código. Vamos agora fazer print de resultado 2 para ver a nossa subtupla a partir de resultado. Vamos correr o nosso código e vemos então a informação do primeiro exame como esperado, ou seja, o exame que está na linha 0 e, obviamente, a informação de exame que está na linha 2. Vimos então que também podemos estruturar as tuplas em duas dimensões, tal como vimos também listas. Concluímos assim a nossa introdução a tuplas em Python e reparem que existem bastante semelhança entre tuplas e listas, com exceção da mutabilidade dos seus elementos. Na próxima videoaula vamos ver operações e métodos que podemos aplicar a tuplas para trabalharmos também com tuplas de uma forma mais profunda. A boa notícia é que, como tuplas e listas são extremamente parecidas, muitos dos métodos e operações são comuns a ambas as estruturas de dados. Vamos então passar para a nossa próxima videoaula.